O que seria o trivium e o quadrivium? Quando nós usamos essas expressões, essas palavras, nós estamos falando sobre o quê? Ao analisarmos a história da educação no mundo ocidental, nós vemos que desde o mundo antigo, principalmente no contexto da Grécia e também de Roma, a questão das artes liberais sempre foi um ponto fundamental na concepção de educação desse período. Então, quando nós pegamos, por exemplo, a paideia grega, nós vemos que no desenvolvimento da concepção de educação do homem grego, ligada à ideia de paideia, estava justamente a questão das artes liberais. Ou seja, quando nós falamos em artes liberais, evidentemente que aí se compreende ou se pressupõe uma concepção determinada de educação, uma concepção liberal, nós diríamos isso. Aqui, evidentemente, devemos tomar alguns cuidados, porque, no fundo, quando nós pensamos numa educação feita a partir das artes liberais, não é uma educação liberal no sentido de defender o liberalismo ou o pensamento ali liberal que vai se estabelecer a partir do século XVII e XVIII. Não é disso que está se falando. Uma educação liberal é justamente uma educação focada no quê? Na liberdade. Uma educação para, de fato, a liberdade. Ou seja, nessa concepção de educação é a ideia de que o ser humano nasce com determinadas potencialidades naturais e, portanto, é preciso treinar, estimular essas faculdades, fazendo com que elas sejam aperfeiçoadas cada vez mais. Mas mais do que isso, ou seja, uma educação liberal ou uma educação a partir das artes liberais, ela ensina o ser humano, de fato, como viver, como elevar-se, como ir além de uma vida meramente material e passar a ter uma vida verdadeiramente humana, verdadeiramente racional e intelectual. Ora, essa ideia, portanto, e essa defesa das artes liberais, que já estava presente, repito, na Grécia, como também em Roma, tanto na paideia grega quanto na humanitas romana, e sempre se falou de 7 artes liberais, né, que procuravam justamente ensinar o homem a como viver e a elevar-se, né, a uma vida propriamente humana, a realizar plenamente a sua natureza, ela também teve o seu lugar e foi ganhando cada vez mais força no mundo medieval. Ou seja, como todos nós sabemos, ali no final do século VIII e começo do século IX, né, vai ter o famoso Renascimento Carolíngio, conduzido, estimulado pelo imperador Carlos Magno, que procurava, evidentemente, ter ali um projeto de reestruturação política do próprio império, mas também, junto com isso, todo um projeto cultural e educacional. Ora, nesse contexto todo, ele chamou ali os principais, digamos, intelectuais, professores e mestres da época, no caso Alcuino, né, que era um monge, que depois também foram chamando outras pessoas para ajudar nesse processo de reestruturação educacional e cultural. E ali, essas artes liberais, que eram chamadas principalmente de trivium e de quadrivium. Então, quando nós falamos de artes liberais, né, ou quando nós falamos de trivium e quadrivium, nós estamos falando de um modo muito específico de se conceber a educação, de se conceber a formação do ser humano. E com essa questão do Renascimento Carolíngio, a partir de todo o trabalho de Alcuino, tanto o trivium quanto o quadrivium foram ganhando cada vez mais importância, né, e relevância. Ou seja, no final do mundo antigo e dentro do próprio desenvolvimento do mundo medieval, ou seja, até o Renascimento Carolíngio, até ali o final do século VIII, você vai ter autores que colaboraram muito para essa transição, né, como Marciano Capella, Severino Boécio, Flávio Cassiodoro, todos, de uma certa maneira, foram autores importantes que deram continuidade a muitos elementos do pensamento antigo, mas também, de uma certa forma, colaboraram para muitas coisas, né, que foram pensadas, discutidas e debatidas no mundo medieval. Dentre elas, essa questão das artes liberais. Evidentemente
que essas artes liberais que foram tão cultivadas no mundo grego e romano, ao serem recebidas pelos cristãos, acabava-se muitas vezes se acrescentando determinados elementos nessa questão da formação do homem. Ou seja, o trivium, como se fossem três caminhos, três rotas, três estradas, e o quadrivium quatro. Lógico que aqui você tem uma simbologia muito forte, né? Você tem uma simbologia ali muito presente, né? O número 7, né? Ele indicando, evidentemente, a questão da plenitude, a questão da perfeição. Então, por isso, na própria tradição, o Deus que criou todas as coisas, né, em 6 dias descansou no 7º. Então, toda essa questão da ideia de uma graduação qualitativa do ser finito, ou seja, a ideia de um salto qualitativo, né, que abre ali muitas possibilidades para o próprio desenvolvimento humano. Então, esse próprio número 7, evidentemente, que ele não é por acaso, há toda uma simbologia em torno dele, principalmente uma graduação qualitativa de plenitude, de perfeição, na própria tradição cristã, os 7 sacramentos, por exemplo, como também, né, a questão dos 7 dias da semana, e por aí vai. Então, quando se fala de 7 artes liberais, um grupo dessas artes vai estar extremamente focado com a preocupação da linguagem e do pensamento humano. Ou seja, o trivium, que era constituído de gramática, de dialética, né, e a lógica que também junto com a dialética, e a questão da retórica, da oratória. Então, tanto no mundo antigo quanto no mundo medieval, o trivium, né, essas 3 artes liberais, vão ter uma relevância, uma importância muito grande. A gramática, procurando, né, ser uma ciência que ensina a pessoa a falar, a interpretar de uma maneira não equivocada. A dialética, essa coisa de estabelecer toda uma disputa para distinguir o verdadeiro do falso, para saber investigar, inquirir, inspecionar as coisas e, portanto, a retórica, uma disciplina para persuadir sobre tudo o que for conveniente, né? Ou seja, saber se comunicar, saber se falar. Então, na realidade, você tem aqui, no fundo, a gramática é uma verdadeira arte de inventar e combinar símbolos. A dialética, junto com a lógica ali, a questão da arte do pensamento, e a retórica da questão da arte da comunicação. Então veja que nessa dimensão, né, do trivium dessas 3 artes, há uma preocupação de elevar o ser humano e introduzi-lo a toda uma vida do espírito, né, uma vida do pensamento, e procurando ter essa clareza de que sem o desenvolvimento da linguagem, sem saber nomear as coisas e estabelecer estruturas simbólicas, tudo isso fica muito difícil. Por isso a importância ali da gramática, da mesma forma que é importante também saber investigar, inquirir, argumentar para distinguir o verdadeiro do falso, e a importância também de saber se comunicar, expressar, persuadir o outro conforme aquilo que realmente convém. O quadrivium, ele tem uma outra estrutura que é a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, onde há uma preocupação de fato, ajudar o ser humano a se relacionar com o mundo, com a própria realidade material, digamos assim. Tanto que, dentro dessa estrutura simbólica, é lógico, numa mentalidade cristã, o trivium, a ideia de 3, remete à questão de Deus, da Trindade. O próprio quadrivium, a ideia de 4 aqui, caminhos, né, a questão dos próprios 4 elementos, terra, água, ar e fogo, mostrando mais de fato essa relação com o mundo, seja na sua estrutura numérica, né? Então, na própria aritmética se desenvolvia toda uma teoria do número, e na música seria a aplicação dessa teoria do número, explicitando ali toda a questão da harmonia, da proporção, da ordem, e a geometria, toda uma teoria do espaço, e a astronomia, uma certa aplicação dessa teoria do espaço. Então veja que, nesse contexto todo, não é por acaso que, de fato, o trivium e o quadrivium, repito, já era um tipo de concepção de educação que vinha do mundo antigo, da Grécia e de Roma, recebida pela comunidade cristã,
vai haver uma continuidade, né? Ou seja, o uso das artes liberais, das chamadas 7 artes liberais, que no contexto medieval vai se usar mais às vezes a expressão trivium e quadrivium, com essa finalidade de formar o homem livre, de educar para a liberdade, onde de fato pressupõe tudo isso o que? O querer, a pessoa que quer estudar, a pessoa que quer aprender. Por isso que no mundo medieval não vai existir nenhum tipo de obrigatoriedade estatal forçando as pessoas, por exemplo, a irem à escola, né, a fazerem as coisas. Então, nesse contexto, a gente vê que de fato o trivium e o quadrivium tinha a preocupação de desenvolver o mundo do pensamento, da linguagem, elevando o ser humano a toda a dimensão da vida espiritual. Não vida espiritual no sentido apenas religioso, mas vida espiritual no sentido de não ser dominado simplesmente pelos seus instintos, pelos seus impulsos, mas cultivar as suas faculdades superiores como a inteligência e a vontade. Mas ao mesmo tempo também aprendendo a se relacionar com o mundo material, com toda a questão do tempo, do espaço, né, da própria estrutura da realidade. E para isso, portanto, havia várias preocupações, ou seja, um zelo profundo para que as pessoas falassem a mesma coisa, soubessem nomear as coisas, seus sentimentos, seus pensamentos, mas também as coisas sensíveis ou inteligíveis. Da mesma forma, uma preocupação de problematizar o objeto que deve ser investigado e discutido. Da mesma forma, evitar, né, todo tipo de verborragia e saber também expressar-se, se comunicar e convencer o outro, sabendo também qual é o lugar do próprio homem no mundo, no cosmos, e como ele deve se relacionar com as coisas. Então, essa estrutura educacional, essa concepção de educação, formou grandes pensadores, né? Então, se você pegar grandes nomes, não só no mundo medieval, mas depois da própria Idade Média, né, no período renascentista, ou mesmo no início da modernidade, essa estrutura do trívium e do quadrivium continuou, sendo alterado algumas coisas e acrescentado alguns elementos, mas querendo ou não, né, durante séculos, esse esquema, digamos assim, de concepção de educação foi usado e formou grandes pensadores no decorrer da história. Concepção de educação que não era usada, por exemplo, com crianças tão pequenas, né? Na Idade Média, a pessoa começava ali a adentrar a questão do trivium com 14 anos, né, de idade, e depois, a partir dos 17, é que ela começava a estudar o quadrivium. Então, a base maior era do trivium mesmo, e depois, lá pelos 20 anos, é que começava, digamos, um certo tipo de educação mais superior, sendo que nessa educação superior, na época, era mais o curso de teologia, de direito canônico e de medicina que estavam ali presentes e que as pessoas escolhiam. Então, no fundo, o que a gente vê, repito, né, acho que esse modelo do trivium e do quadrivium mostra como que o ser humano ele precisa passar por uma educação, por um lado, que cultive a sua mente, né, a sua capacidade de pensar e compreender as coisas, mas ao mesmo tempo também que cultive a sua relação com o mundo concreto, com o mundo das coisas, né, que ele entenda o que é esse mundo das coisas para saber como se relacionar com tudo isso, saber também qual é o seu lugar no mundo. Então, quando nós estamos falando de trivium e de quadrivium, nós estamos falando, no fundo, das 7 grandes artes liberais que foram usadas no processo educacional, no processo formativo, seja na Grécia, em Roma, ou no contexto medieval, e mesmo ali no período renascentista e início da modernidade. Forte abraço, se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, né, procure se aprofundar, estudando a partir, né, da bibliografia sugerida que está aí abaixo do vídeo. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.